Ofertório, eu queria entrar na palavra, né, que Deus tem colocado no meu coração nessa noite. Eu queria falar nessa noite sobre fé. A palavra, o tema desse mês de setembro é fé para prosperar, mas eu queria falar sobre fé para receber, para dar e para receber, né? Principalmente para receber, principalmente para dar, né? A fé que envolve quando nós oferecemos, quando nós recebemos. Você sabia que para oferecer ou para receber, a gente precisa de fé? A gente precisa ter fé. Não pode ser um mecanismo automático no nosso coração. É preciso que haja discernimento, entendimento e principalmente fé. Não é fazer porque você tem muito, não é deixar de fazer porque você não tem nada, né? Porque esse seria o automático, né? Eu tenho, eu faço. Eu não tenho, eu não faço, né? Onde está a fé? Onde está a fé nisso daí? Quer dizer, se você tem, você faz, beleza, né? Você tem, então você faz. Se eu não tenho, eu não faço. Você não tem, você não faz. Muito lógico isso, né? Muito racional. Agora, onde entra a fé nisso aí? Não entra, pastor. Então, mas o Senhor nos comunica na sua palavra que aquilo que não é feito por fé é pecado. Você sabia? Na nossa vida, o que não é feito por fé produz pecado, porque você não envolve Deus, você não envolve o sobrenatural. E nós, amados, preste atenção, somos seres sobrenaturais. Eu sei que é meio estranho falar isso, né? Não é para você se sentir extraterrestre, não. Mas o Evangelho entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. Nós éramos 100% carnal, natural. Quando Jesus entrou na nossa vida, Ele mudou isso, né? Nós nascemos de novo, é o novo nascimento. E o novo nascimento nos levou a uma qualidade de vida espiritual. A gente não é mais um ser normal. Eu sei que assusta muita gente quando a gente fala isso, mas nós não somos mais um ser normal. A gente tem valores, crenças e fé que mudou a nossa vida. Por exemplo, só um exemplo, né? Mas, por exemplo, você nasceu de novo, se converteu a Cristo. Você já não vê a morte como você via antes. Antes da gente ter Jesus, a gente via a morte como um fim. Quando Jesus entrou na nossa vida, Ele nos deu uma vida abundante, uma vida nova, um novo nascimento. A morte para a gente não é mais o fim, ela é a continuidade, né, da eternidade ao lado do Senhor. Então, só um exemplo de como a nossa vida é diferente do normal. Então, isso é o quê? Se você não é natural, você passa a ser sobrenatural. E precisamos viver uma vida sobrenatural. Por isso, a palavra diz que a gente tem que fazer tudo com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, Deus não nos ouve. A gente não consegue entender quem Ele é. É preciso a fé para ativar, né, amados, o nosso relacionamento com o Senhor, a fim de que a gente entenda Ele e Ele nos entenda. Deus se relaciona conosco pela fé. Só de você crer em Deus, você já tem que usar a fé, porque Deus não é uma pessoa de carne e osso. Deus não é não está aqui fisicamente. Você já tem que usar a fé para começo de conversa, né? E na vida, andar com Deus é andar pela fé. Então tudo na nossa vida tem que ser feito pela fé. Porque se não é fé, vai nos levar num relacionamento com Deus, né? No relacionamento com Deus, na vida com Deus. A gente acorda de manhã crendo que a vida, por exemplo, é um dom de Deus, né? Eu creio que o Senhor me deu a vida dele. E se hoje for o último dia da minha vida, eu creio que eu vou estar com Ele. O que é isso? É fé. É fé. Você não vive no natural, acorda de manhã e, não sei o que vai acontecer comigo hoje, não sei para onde eu vou, se hoje for o último dia da minha vida, eu não sei onde eu vou ficar, o que vai acontecer, né? Isso é o natural, né? O medo
que atinge as pessoas é porque falta o sobrenatural, e o sobrenatural tem a ver com fé. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Vou ler um texto muito conhecido, que eu vou pedir a ajuda da mídia aqui, Lucas 6, 38, né? Que é um texto muito conhecido, a gente já leu muitas vezes aqui na igreja, palavras de Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 38, que diz assim, ó: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Amém? Pode deixar esse texto aí, pessoal da mídia, não tira não. Ele deixa esse versículo aí, por favor, né? Essa é uma versão transformadora, né? Está aqui a NVT, que a gente usa na mídia aí, na igreja. Mas a versão mais tradicional é aquela que diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosamente vos darão, porque com a medida que tiverem medido, vos medirão também. Essa é a versão mais conhecida, né? Mas tem o mesmo significado, amado. Troca as palavras, mas o conteúdo, né, o da transformadora é até muito legal, porque ele mergulha a gente numa realidade da língua hoje, né? Bem fácil de entender, né? Mas a gente, por tradição, né, e anos no Evangelho, a gente acaba decorando, né, aquelas versões que, né, eu sou do tempo, amados, que não tinha essa quantidade de Bíblia que tem hoje de estudo, não, né? Não tem essa quantidade de Bíblia de estudo. Isso aí é coisa moderna, de 20 anos para cá, né, do ano 2000 para cá, né? Eu tenho ali, agora não que a estante está esvaziada, né, de livro, porque vai fazer obra, mas eu tenho ali o primeiro livro que eu comprei na minha vida, evangélico, né, cristão, né, primeiro livro, eu tinha uns 15 anos de idade, um comentário bíblico, porque eu queria pregar, né, queria pregar na igreja. E o pastor falou que para pregar na igreja eu tinha que estudar a palavra, a Bíblia, né? Tinha que ler a Bíblia e estudar a Bíblia. O meu pastor era meio radical, né? Nisso, ele, não, você tem que estudar e ler a Bíblia. Aí não tinha essas Bíblias, não tinha Bíblia de estudo. Naquela época, nos anos 80, não tinha. Anos depois, a primeira Bíblia de estudo que apareceu foi a Scofield, a Bíblia do Dr. Scofield. Foi a primeira e ficou muitos anos sendo usada. Aí depois vieram uma enxurrada. Hoje tem tanta Bíblia de estudo que a gente não consegue nem saber os nomes. Você vai ali na livraria, tem vários. E aquilo ali não é nem uma gotinha do que tem. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do jovem, tem Bíblia de estudo do adolescente, da criança, de tudo. E antigamente não era assim, não tinha internet. Você tinha que comprar um comentário bíblico para pegar e estudar o texto, né? Lia o texto, depois ia lá no comentário, via o comentário, né, e descobria algumas verdades sobre aquela passagem, e era assim que se fazia. Só que um comentário bíblico tinha 5 volumes, 6 volumes, então para comprar era difícil, porque tinha que comprar um por um, e eu consegui comprar um de Romanos às Epístolas Paulinas, né, Sabe por quê? Porque eu não tinha grana também, né? E sabe como é que eu comprei? Guardando dinheiro de passagem, de ônibus. Porque eu era office boy, né? E aí a empresa dava dinheiro para a gente ficar se deslocando, para ir para banco, para ir para cartório, para ir para vários lugares. E aí o que eu fazia? Magrinho, gostava de andar, andava rápido, eu guardava, né, o dinheiro das passagens e fazia tudo com um monte de coisa na mão, né? E fazia tudo andando, ia juntando aquele dinheirinho, juntando, aí consegui comprar um primeiro comentário, um volume. E ficou comigo assim uns 3 anos, até comprar o segundo, né? Você vê como é que as coisas eram difíceis, né? Você juntava assim de pouquinho, para poder ir lá na loja e comprar. E não era barato,
porque não se tinha essa quantidade de crente que tem hoje em dia, que consome mais, né? Vê que agora está acontecendo, começa amanhã, né? A Expo Cristã, lá no Rio Centro. Uma feira evangélica, né? Cristã, enfim. Dentro do Rio Centro. Inclusive, quem quiser participar, sempre é muito legal. Você vê muita coisa boa, se atualiza em termos de livro, material. Vai acontecer lá no Rio Centro. Começa amanhã e vai até domingo. De 3 às 10 da noite, né? De 3 da tarde às 10 da noite. Entrada franca, um bom passeio, né? E uma boa pedida, né? Mas nem se pensava nisso antigamente. Estou falando isso para você entender como é que é. Mas por que eu estou falando? Eu já nem sei por que eu estou falando isso, né? Da versão. Da versão, da versão, isso aí, da versão. Viajei aqui, né? Mas, isso aí, a versão mais conhecida, mas essa daí é muito legal, né? E esse texto é muito conhecido, né? Palavras de Jesus. E eu sempre, quando leio esse texto, amados, esse versículo da Bíblia, eu acho que você também, muita gente aí, né? Não tem como a gente não lembrar de um pipoqueiro. Amém, né? Não sei você, mas eu sempre que eu leio esse texto há muitos anos, eu me lembro de pipoqueiro. Aqueles carrinhos de pipoca, que fica vendendo pipoca, né? Porque quando você vai comprar pipoca nesses carrinhos, o camarada, ele faz um negócio ali, né? Fica batendo aquele saco ali, aí a pipoca desce, assenta, aí bate de novo, e aí joga aquele monte de pipoca assim, né? E depois ainda que inventaram de botar bacon, leite moça, né? Com aquelas pipoca toda colada, né? E aí o cara ainda manda você segurar. Segura por cima! Aí tu sai com aquela pipoca. No cinema também, né? Aí você balança o balde assim, a pipoca vai encaixando ali. E não tem como a gente não lembrar disso, porque fala muito sobre isso, né? A forma como Jesus, ele mostrou a bondade de Deus quando a gente exercita a nossa fé, lembra muito isso, né? Deus, ele faz promessas assim, muito fortes, né? Vocês vão oferecer e o que vocês oferecerem vai retornar. Boa medida, compactada, sacudida, caber mais, transbordante, derramada, né? Olha só. Quanta coisa, né? A palavra, Jesus, ele fala que Deus, ele faz à medida que a gente oferece, né? Ele tem essa preocupação, né? Esse cuidado. Eu poderia botar ali só um adjetivo, mas não, são vários, né? Ali ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Então, a gente imagina assim, né? Deus, ele batendo o pacote, ele sacudindo o balde, ele encaixando. Não, meu filho, eu vou fazer mais, eu vou dar mais, eu vou acrescentar mais, eu vou fazer melhor para ele, transbordante, sacudido. E essa é, amados, a visão que a gente precisa ter. Presta atenção, se Deus vê assim, como é que você e eu, como é que a gente vai ver diferente? Para pensar. Se Deus, ele vê assim, ele faz assim, Jesus, ele ratificou isso, ó, o Senhor faz isso, ó, é assim. Como é que a gente vai ter uma visão diferente? Não combina, não encaixa. Essa é a visão que a gente precisa ter, seja para oferecer ou seja para receber. Eu quero falar sobre isso nessa noite, porque a gente está muito acostumado, às vezes, a oferecer, mas também nós temos que nos estar preparados para receber, porque faz parte dessa palavra, deem e dar-se-vos-á, deem e receberão, não é só deem. Não é só receberão, é deem e receberão. Então, a gente precisa ter essa fé para dar e para receber, para oferecer e para ser abençoado. Porque pode parecer estranho, amados, mas tem gente que não sabe lidar com o receber.
Vamos começar falando sobre isso. Não sabe lidar com o receber. A gente precisa aplicar a nossa vida a receber. Não, pastor, eu não acredito. Mas pode acreditar. A gente ouve tanto falar em oferecer, em dar, que a gente às vezes não presta atenção e muita gente realmente tem dificuldade de dar, porque falta fé, né? Porque falta fé, a gente tem que pontuar isso, tem dificuldade de dar porque falta fé. Não é porque não tem, não é porque não pode, é porque a fé, ela é isolada nesse momento. A pessoa, ela é muito racional e a razão, ela quebra. Ela quebra qualquer forma de oferecimento da nossa vida, mano. Se Jesus, sendo Deus, Jesus, ele fosse racionalizar o que ele ia fazer, ele não conseguiria fazer o que fez, dar a sua vida, porque Jesus, ele vivia uma vida de comunhão com Deus, espiritual, e você vê que até no final, ele lutou, ele viveu um embate ali, momentos antes de ser preso e de ser levado e condenado e depois morto, crucificado, ele lutou ali no Getsemane, né? Ele viveu um momento ali de luta espiritual, de dor, né? Como quem, né, manifesta ali a dureza do momento. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, esse momento, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, ele viveu isso, porque se não houvesse fé, né, ele não conseguiria fazer o que ele fez, né? Aliás, a fé já o levou a declarar: afasta, no entanto, olha a fé, no entanto, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. A fé é o que acontece com a gente. Senhor, eu não quero isso para a minha vida, no entanto, eu me submeto à tua vontade, porque te amo. Senhor, eu não quero isso, no entanto. É a fé que nos faz orar assim, pensar assim, viver assim. Entendeu, amados? Então, a gente aprende muito sobre oferecer, mas a gente também, e tem muita gente que tem dificuldade de oferecer porque falta fé, mas a gente também precisa ter o coração aberto para receber. E eu quero tratar um pouquinho sobre isso primeiro, né? Que envolve isso, receber. Muita gente é excelente doadora, né? Doa, tem um coração liberal, aberto, para fazer, para ofertar, para ajudar, para abençoar, para servir, mas tem uma extrema dificuldade para receber. Causa um constrangimento, tem gente que fica até corada, né? Quando fala de receber alguma coisa, a pessoa fica incomodada, né? Às vezes o orgulho, às vezes a vaidade, às vezes a timidez excessiva, né? Às vezes aquele sentimento de que eu não mereço. Não, isso não é para mim, isso é para o irmão ali, isso é para o fulano, não, isso aí não é para mim não, isso não tem nada a ver comigo não, isso vai arrebentar minha vida, não, se eu receber isso aqui, eu vou ter problema, não quero isso para mim não, né? Às vezes aquela humildade medíocre, né? Mentirosa, que toma às vezes conta do coração da pessoa, né? De achar que recebendo ela não vai, aquilo vai afetar a saúde espiritual dela, e não é verdade, porque se você tem uma saúde espiritual, se você é saudável espiritualmente, o que você recebe, você não consegue viver só para você ou guardar só para você. Você entende a necessidade que você tem de destinar aquilo segundo a vontade de Deus. É assim que funciona para quem é saudável espiritualmente, né? Então, muitos têm dificuldade nisso, né? E quem vive assim, com dificuldade para receber,
geralmente, né, amados, a pessoa esvazia o coração de qualquer expectativa de fé, não gera nada, né? Tem dificuldade para receber e não cria nenhuma expectativa, nenhuma esperança, não exercita a fé. Mas pastor, onde é que está o problema nisso? A pessoa está recebendo, onde é que está o problema nisso? Eu vou te mostrar o problema, é um problemão. Sabe por quê? Porque quem não recebe, como é que vai oferecer? Se Deus, Ele ensina para nós na sua palavra que Ele é o Deus que dá semente para que você semeie. Se você não recebe, o que você vai oferecer? Quantas pessoas, amados, não oferecem mais ou a Deus melhor porque não recebem? E por que não recebem? Tiago diz que alguns pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar em vossos prazeres e deleites, né? Tem gente que não recebe porque o pedido é ruim. E o que é um pedido ruim? É aquilo que não glorifica a Deus. Deus não dá, na verdade é uma preservação de Deus, é um cuidado de Deus. Pedi e não receber porque pedi mal, né? Mas eu não estou falando do pedido mal, eu estou falando de pessoas que têm, que não pedem mal, mas simplesmente não pedem. Simplesmente não pedem porque não exercitam essa expectativa de receber, porque se acham indignas, incapazes, né? Lembra de Mefibosete na Bíblia, né? Vai estudar a história de Mefibosete que você vai aprender. Eu já preguei aqui várias vezes, né, sobre isso ao longo também 20 anos, né? O que é difícil, o que ainda não pregou, né? Mefibosete era um príncipe, filho de Saul, né? Filho de Saul. Não morreu. Saul morreu, Jonathan morreu, né? A família de Saul morreu e ele ficou vivo, né? Mas ele era um homem extremamente, né, doente emocionalmente, porque, né, várias razões. O pai dele era Saul, um rei que arrumou problema com Deus. Ele, bebezinho, caiu do colo da dona lá que cuidava dele, da babá dele, e quando ele bateu no chão, ele arrebentou a perna, ficou aleijado, então não andava, né? Já era, ainda mais naquela época, dependia de pessoas, e aí ele abdica da vida real como herdeiro e vai morar numa cidadezinha chamada Lodebar, né? Um lugarzinho que não era o lugar de príncipe, mas ele se enfurna ali, pega tudo que ele tinha e coloca na mão de alguém. Agora eu não vou lembrar o nome do personagem da Bíblia que respondia por ele, o tutor dele. Ele entrega tudo na mão dele e deixa aquele camarada resolver tudo para ele. Ele simplesmente abre mão de tudo e vive uma vida miserável. Aí Davi assume o reinado, né? E Davi começa a procurar, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, né? E ele começa a procurar quem da família estava vivo para que ele pudesse ajudar. E descobre que existia o Mefibosete. E ele manda buscar Mefibosete. Mefibosete não queria vir não. E ele manda, e Davi traz ele para dentro do palácio para sentar e comer na mesa do rei todos os dias. E Davi honra a vida dele, e ele ali vive uma realidade que ele, se dependesse dele, ele nunca viveria. Porque existem pessoas que abrem mão de receber, né, amados? E isso aí traz um problema, porque se eu não recebo, como é que eu ofereço? Eu olho às vezes algumas pessoas, né? A gente, pastor, conversa com muita gente e faz muitos atendimentos, né? Você imagina, pastor recebe informação, muitas informações. Já conversei com um irmão, não, pastor, isso eu não quero para a minha vida, não. Estou bem,
Não, até pintou uma oportunidade lá na minha empresa para me ganhar 5 vezes mais do que eu ganho. Não, mas eu não quero não, é muita responsabilidade, é muito isso, é muito aquilo. Não, tem que chegar mais cedo, tem que sair mais tarde. Não, e eu também não quero me perder não, porque se eu ganhar mais, né, eu posso ficar vaidoso. Eu conheço uma pessoa que era benção na igreja, era benção de Jesus, mas aí começou a ganhar bem, se desviou. Eu não quero isso para a minha vida não, e fala com o maior orgulho, né? Aí a gente tem que, com carinho, né, com jeitinho, corrigir. Meu irmão, mas você não pode se guiar por isso, né? Você precisa se cuidar espiritualmente, você precisa se preparar, porque se Deus quer te abençoar, como é que você vai abençoar melhor a tua família? Como é que você vai abençoar melhor o reino, meu irmão? Com esse pensamento aí, você vai fazer a tua família se privar de muita coisa, você vai se privar de abençoar muita gente no reino. Já parou para pensar nisso? Aí tem aqueles, né, que, eu nunca tinha pensado por esse lado. Você só está pensando em você não quer responsabilidade. Por quê? Se a responsabilidade faz parte da vida. Amém ou não amém, amados? Meu Deus, a responsabilidade faz parte da vida. Quem não quer responsabilidade não cresce, amado. Não cresce. Como é que você vai crescer sem responsabilidade? Responsabilidade é uma coisa boa, nos amadurece, nos capacita. Então, tem gente que tem esse pensamento, e aí que está o problema. Se eu não tenho fé para receber, como que eu vou oferecer? E a palavra diz: deem e receberão. Vocês têm que receber. É um ciclo, né, que acontece, né, uma engrenagem. Eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. E isso continua, e é assim que Deus trabalha com a nossa vida. Amém ou não amém? É assim que funciona. É assim que Deus quer que funcione. Eu sei que tem uma geraçãozinha aí hoje que quer o muito fazendo pouco. Tem uns que são descarados, né, amado? Que fala mesmo: não, eu quero ganhar dinheiro, mas não quero trabalhar. Meu irmão, então tu vai ser ladrão. Tu vai ser misericórdia. Não estou profetizando isso, se você está pensando. Mas como é que se ganha honestamente sem trabalhar? Não, ladrão, até o ladrão trabalha. Mas, né? Mas é um trabalho sujo. É um trabalho podre. Trabalho é uma bênção. Trabalho é uma bênção de Deus. Você pode trabalhar, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Amém ou não amém? Louve ao Senhor. Parece que tem gente que tem vergonha de trabalhar, né? Eu tinha um irmão na igreja que a gente pastoreou, né? Que o irmão era faxineiro de uma loja de suco, de lanche. Aí ele chegava no culto de quarta-feira, de terno, gravata, sapatinho, com a pasta na mão, tudo arrumadinho. O Douglas está rindo. Douglas. Chegava tudo arrumadinho, ele era músico, aí ministrava. Aí os irmãos conversavam com barbinha feita, tudo arrumadinho. E aí o pessoal, né, via ele se destacava, né, no meio de todo mundo, terno, jovem, né, era jovem, terno, gravado. Aí, onde você trabalha? Aí ele: não, eu trabalho numa empresa lá no centro da cidade, não sei o quê. Mentira, mano. Safado, mentiroso, rapaz. E todo mundo acreditava, né? Como é que você não vai acreditar no irmão? Olha, cara da Priscila: Priscila, onde é que você trabalha? Eu vou acreditar se ela falar que trabalha ali, pastor, tal. Como é que você não vai acreditar? Você vai ficar, a não ser que Deus te revele alguma coisa, né? Mas não foi o caso ali. Aí, meu irmão, mentira tem perna curta, né? E o mundo é pequeno. Um dia, já depois de muito tempo, vai um irmão da igreja lanchar na lanchonete. O irmão, eu não quero fazer propaganda do palhaço, não, né? Senão atiça a fome dos irmãos, o irmão deixa de comer na cantina, né? Minha filha é uma, né? Mas
Aí o irmão sirva de lanchar. Quando o irmão entra na lanchonete, está o irmão lá, com um esfregão na mão. Vergonha nenhuma, amados. Vergonha dele, não é daquilo ali, que aquilo ali é uma profissão tão nobre quanto. Pô, eu comecei trabalhando de carteira assinada lavando banheiro. Minha mãe, uma benção, arrumou um emprego para mim. Aí a vizinha falou assim, mas lá ele vai ter que lavar banheiro, ele vai ter que varrer loja. Dileia, lembra da Dileia? Aí minha mãe, não, aqui em casa ele lava banheiro, aqui em casa ele varre quintal, aqui em casa ele... Minha mãe não era mole não. Minha mãe era assim, não, pode ficar tranquila, não dá trabalho não, menino educado, obediente, não vai dar trabalho não, pode arrumar um emprego. Minha mãe é uma benção. Antes de eu trabalhar de carteira assinada, eu trabalhei numa sapataria, negócio de freelance de Natal. Minha mãe que arrumou um emprego. Ela comprava, minha mãe, ela entrava na loja para comprar alguma coisa. Não tem uma vaga aí para os meus filhos, não. Não tem. Eles fazem qualquer coisa. É para andar na rua, lavar banheiro, varrer chão. Ela ia dando o currículo da gente assim, ó. Aí arrumou para mim. Fui trabalhar Casas Orenzanas, lá em São João, nem tem mais, era uma sapataria. Fui trabalhar na sapataria. Garoto ainda, né? Mãe é uma bênção, né? Oh, Jesus. Coisa boa é você ter mãe, né? E ter mãe, que eu digo, não é ter mãe assim, é você ter a mãe presente, né? A mãe que fala, a mãe que cobra, a mãe que ensina, a mãe que... louvado seja Deus, porque dê graças a Deus se você teve mãe e pai, gente que te corrigiu, que te amou, que te andou com você, que ensinou, né? E os jovens aí, adolescentes, valorizem, porque um dia vocês vão entender, né? Tudo isso aí é uma benção, né? Mas o rapaz, aí o irmão pegou. O irmão, olha só, o irmão era tão abençoado, que ele não foi, quando ele viu o irmão, ele não foi falar com o irmão. Ele não foi falar com o irmão para não constranger o irmão. Aí ele chegou lá na igreja, o irmão chegou lá na igreja pálido. Pastor, eu vi uma cena hoje meu coração já... Pastor novo, né? Eu falei, misericórdia, vem bomba por aí. Aí, o fulano de tal, pastor, anda de gravata, anda de... Pastor, ele é faxineiro. Aí eu, né, ruim também, mas pensei que ia falar de um... Aí eu falei, que isso? E aí deu a hora do culto e chega o irmão lá. Aí eu chamei o irmão para conversar. Rapaz, que coisa, né, mas? Que coisa doida. Ele falava tanta mentira. Eu não sei se você sabe, mas o mentiroso, ele mente tanto que chega uma hora que ele acredita que todas as mentiras que ele fala é verdade. E ele já fazia isso há tanto tempo. Aí começou a aparecer, né, outras situações. Ele mostrava foto, dizendo que foi jogador de futebol do Flamengo. Aí ia lá na Gávea, tirava foto, né, com o jogador. Aí dizia, treinei com fulano, não sei o quê. As coisas assim de louco, né, de louco mesmo, de louco, coisa de doido, né, de doido. E ele acreditava mesmo e falava sério. Não, foi. Mas eu sei que depois dessa descoberta, ele não chegou mais de terno. Aí ele começou a ir para os cultos mais normal, né? Mas que é isso, amado? Que doideira é essa, né? Que às vezes passa na cabeça das pessoas e leva a pessoa a isso, né? E eu nem sei por que eu falei, mas tudo bem, né? Mas é sempre bom aprender, né? O difícil da gente, depois de vários anos de ministério, é que a gente vai pregando, a gente vai lembrando. É muita história que a gente passa, né? Que a gente vive, né? Mas é isso aí.
a gente não pode ter dificuldade para receber. Amém ou não amém? Né? Não pode. A gente não pode ter uma visão medíocre, porque é recebendo que nós damos. Nós só podemos dar o que nós recebemos, amado. Se você não recebe, você não dá. E se você não dá, né? Jesus, ele nos mandou dar, ele nos ensinou a dar. Não simplesmente pensando na motivação daquilo que vai voltar. Muito embora o que volta é sempre maior do que o que a gente oferece. É um princípio de Deus, você vê. O texto fala, dê e receberão. Né? E aí vem as promessas de Deus, ó, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Isso tudo aí é sempre maior, né, a colheita do que a semente que a gente planta. Mas nós precisamos aprender a receber. Vira aí para o irmão do seu lado e fala, amém, amado? Vamos aprender a receber, vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Vamos gerar expectativas no nosso coração de abençoar, né? Se a tua motivação está certa, meu irmão. Mas, pastor, o que é a motivação certa? É você dizer para o Senhor, Senhor, eu quero, mas eu quero para abençoar. Eu quero, Senhor, porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu quero porque eu quero dar o melhor para o reino. Eu quero porque eu quero investir mais ainda na minha vida. Isso é motivação certa, mano. Não é para ficar besta, não é para ficar metido, não é para ficar, né, distante de todo mundo, é receber para oferecer. Então, precisamos aprender a receber. Segunda coisa que eu queria tratar nessa palavra, é que nós precisamos acreditar naquilo que a gente oferece diante de Deus. Quando oferecemos, isso faz parte do nosso culto. É por isso que nos momentos de ofertório na igreja a gente fala, vamos continuar adorando, né? Vamos adorar o Senhor, não é algo separado. Quem não enxerga isso dessa maneira, vai ter uma atitude natural. E é por isso que tanta gente, amados, se frustra, porque quer fazer as coisas espirituais de maneira natural, quer lidar com o espiritual de maneira natural e não funciona. O espiritual é espiritual, o natural é natural. O espiritual, ele combina com o espiritual, o natural combina com o natural. Não adianta você querer fazer algo espiritual de forma natural, que não vai funcionar, não vai dar certo. Como não dá, né? Era que eu sempre digo aqui, quando fala de natural e espiritual, a gente lembra de Pedro, né? Ali, do capítulo 10 de Atos, né? Que fala do derramamento do Espírito Santo na casa do Cornélio, ali do centurião romano, chamado Cornélio, que antes, né? O Espírito Santo vai lá, né? No terraço, na casa de Simão, o curtidor não é do Facebook não, de Instagram não, é curtidor de couro. Curtia o couro, né? Trabalhava com couro. Porque tem irmão que... Naquele tempo já tinha curtição, né? Não, é curtidor de couro, né? E ele está lá no terraço e Deus aparece lá para ele numa visão com, né? Você lembra os lençóis com animais que os judeus não comiam, dizendo para ele, mata e come, e ele rejeitando, porque não comia, e Deus fala com ele, né? Não, eu estou te autorizando a fazer, porque Deus estava preparando ele para ir na casa de um romano que estava cheio do Espírito Santo, e é por causa disso aquela visão. Você acha que não tem, mas eu estou dando a eles, então não transforme o espiritual em natural. Era essa a lição que Deus estava dando a Pedro, ensinando ali a Pedro. E baseado nessa experiência, ele vai lá na casa de Cornélio e vê o Espírito Santo se manifestar. Isso aí é uma lição para nós. Não podemos lidar com as coisas espirituais de forma natural, né? O Deus que recebe o nosso louvor, amados, o Deus que recebe a nossa adoração, o Deus que recebe a nossa oração, é o mesmo Deus que recebe a nossa oferta, o nosso dinheiro. Não tem diferença. Para nós não pode ter diferença. Esse não é um momento carnal do culto. Esse não é um momento mamão do culto, misericórdia. E não é mesmo.
Porque quando oferecemos para Deus, nós estamos neutralizando a ação de Mamon, do Deus que habita no coração dos homens, levando os homens a não oferecer. Exercitamos a fé. E tem gente que luta com isso. Fica todo constrangido na hora da oferta. Se pudesse, né? E nem não puxa a pior oferta, não transforma esse momento num momento de adoração. Deus está aqui, eu quero adorar com aquilo que Ele me dá. Acredita, amados, naquilo que você faz diante de Deus. Não entrega a sua oferta como quem faz qualquer coisa. Eu acho que uma das coisas hoje que mais revolta a gente, tem um monte de coisa que revolta a gente quando a gente paga, né? Imposto principalmente, mas tirando o imposto, que isso aí, mas acho que todo mundo aqui vai concordar, principalmente quem tem carro e dirige. Coisa que mais revolta é o quê? Pagar estacionamento de shopping. Posso ouvir um amém? Né? Não revolta? Revolta ou não revolta? Né? Principalmente quando tu viaja para a Europa ou para a América. Quando tu vai lá para a Europa, para a América, aí tu fica mais revoltado ainda, porque os shoppings lá da América, da Europa, ninguém cobra estacionamento. Aliás, a filosofia é totalmente diferente de um país desenvolvido. Eles não constroem shopping no meio da multidão do comércio, né? Eles constroem shopping numa área que ninguém, por exemplo, se fosse aqui, os shoppings seriam construídos lá em Campo Grande, lá em Santa Cruz da Serra, entendeu? Nas áreas. Não, é porque lá em Campo Grande tem muita área desabitada, né? Assim, tu passa ali na Brasil, tem muita área ali, não é o centro de Campo Grande, não. Você vê que a filosofia aqui é diferente. Aí bota um shopping no centro de Campo Grande, no centro de Madureira, no centro de... Aqui em Caxias não colocou porque os comerciantes não deixaram. Aí botou lá no Aston Luiz, mas os comerciantes, o comércio de Caxias é muito forte, lutou. Eu sei porque eu fui vendedor aqui e eles lutavam mesmo com a prefeitura, não vai botar, porque se botar acaba com o comércio. Não sei se você sabe, mas teve um tempo no Rio de Janeiro que... Onde é que, quando não tinha, só tinha o Barra Shopping, onde é que eram os centros comerciais? O Meier, Dia da Cruz, Madureira, né? Nova Iguaçu, Caxias, que sempre foi, né? Você saía e ia para a rua comprar. E os shoppings foram acabando com o comércio de rua, porque aí a pessoa, ar-condicionado, loja bonita, restaurante e tudo, né? Então, e lá é diferente. Aí eles fazem num lugar distante, para não atrapalhar em nada. Aí a pessoa pega o carro, vai lá. E outra coisa, e os estacionamentos são imensos. Os estacionamentos do shopping são imensos. Você para lá, não tem guarita. Agora, meu irmão, os shoppings, o negócio é tão brabo aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né? As guaritas agora tem 2 cancelas, meu irmão. Levanta uma, depois fecha a outra. Sabe por quê? Porque tinha gente que... Você vê, aí tu vai ali, né? Primeira guarita, segunda cancela, né? E lá não tem nada de senta com o carro, para, um monte de vaga. E outra coisa, as vagas largona. Nessas vagas que tu para e tu tem que sair assim. Serjão nem consegue, né? Dependendo né, Serjão? Tem que sair pela mala, né? Tem que, se tiver parado o carro, né? Você vê, quando você estiver no shopping, vê uma cabeça careca saindo da mala assim, é a vaga, que é o Serjão, né? Saindo pela mala, né? Nem todo mundo é Gilberto na vida, né? Que sai flutuando, né? Mas sair... né? Então, revolta ou não revolta, amados? Ticket. É muito difícil você ir pagar o ticket no estacionamento e não ter alguém do lado que fala assim, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Fiquei 20 minutos, comprei e ainda tenho que pagar. E não é barato não, mano. É R$15, é R$30, dependendo do lugar. Vai naquele shopping ali, chamado, como é que é?
Casa Shopping, na Barra. Entra com o carro ali, meu irmão, que tu sai triste. É quase R$ 50 o estacionamento se tu ficar 2 horas ali. R$ 40, negócio assim. Né? E revolta. Sabe, amado, e tem gente que dá oferta ou oferece para Deus como se estivesse pagando um ticket de estacionamento. Não sei por que eu tenho que fazer isso. Não sei por quê. Tanta coisa. Não sei o quê. Não tem adoração ao Senhor. Faz como se estivesse fazendo uma coisa que não adora, não serve. Porque a visão é coberta de razão, de lógica. Não tem fé, não exercita a fé para enxergar a bondade e o amor de Deus. E eu quero terminar essa palavra, né? Cadê o Dudu? Vem cá, Dudu. Escapou, né? Escapou, ele vai de mansinho. Ele vai de mansinho para sentar lá para ouvir a palavra, né? Ele vai de mansinho. Tá ficando bonitão o Dudu, né? Tá ficando bonitão. Tá ficando com a pinta assim madura, né? É só eu que estou percebendo isso. Porque eu lembro do Dudu, rapaz, criança aqui na igreja, entrando por baixo das cadeiras. Lá no Ministério Infantil, aqui na igreja, ele passava por baixo das cadeiras. Então a imagem que eu tenho dele é de uma criança muito agitada. E agora eu fico olhando essa... É um príncipe. A pastora profetizou aqui, a pastora Deusdete profetizou aqui. E agora que ele resolveu usar jacaré, esse jacaré morde? Não, né? Agora a postura está mudando, aí está até o Lacoste. Não mole não, é outro nível de adoração. Cabelinho cortadinho, né? É. Sorte da menina que casar com esse menino. Eu torço para você casar bem, rapaz. Glória a Deus. E vai, em nome de Jesus. Na hora certa, né? É um príncipe, hein? Não é igual o Mefibosete, não. Esse é um príncipe. E eu quero terminar essa palavra fazendo você pensar. Deus é mais generoso, amado, do que nós. Ninguém supera Deus no dar. Você sabia disso? Ninguém supera Deus. Você pode conhecer a pessoa mais generosa desse mundo e não vai superar Deus nunca, nem chegar perto. Ninguém supera Deus. Se você der um copo d'água para Deus, Ele te devolve uma fonte. Amém ou não amém? Você crê assim? A generosidade, o amor de Deus é isso. Você dá uma semente, Ele te dá uma colheita. Dê e dá-se-vos-á. Ó, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Ninguém supera Deus. Ninguém. Outra coisa que a gente precisa aprender: Deus não fica devendo nada a ninguém. Sabe disso? Ele não fica devendo nada. A gente deve, porque a gente às vezes esquece. Uns porque são mau caráter mesmo, e outros porque esquece. Caramba, não lembrei que eu tinha, né? Isso acontece. Outro dia tinha um menino lá, vizinho da minha mãe, que me parou no portão lá e falou: pô tio, eu quero treinar
eu quero ser jogador de futebol, quero treinar, não tenho uma chuteira. Você não arruma uma chuteira para mim, não? Aí eu falei para ele, eu vou te dar uma chuteira. Esqueci, mano, que eu tinha prometido ao menino dar uma chuteira. Esqueci um monte de coisa na cabeça. Graças a Deus eu tenho mãe. Mãe é uma benção, né? Aí me chega minha mãe aqui um dia. Você esqueceu que você prometeu dar uma chuteira? Minha mãe não é mole não, né? Eu falei, eu esqueci. Aí eu fui na loja ali em Caxias, comprei um meião, uma chuteira e uma caneleira. E dei para ela dar de presente para ele, né? Se ele virou jogador, não sei, eu acho que não, mas... O menino calçava 46, cara. Adolescente. Uma lapa de pé assim, né? Falei, meu filho, tu joga de quê? Eu sou zagueiro. Eu falei, eu não queria jogar contra você nunca. Você deve bater um pé desse, tu imagina tomar uma cacetada de um zagueiro desse, né? Mas a gente esquece, mas amados, Deus não esquece. Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele é muito mais generoso do que nós. Sabia disso? Muito mais. Você pode ficar de pé. E eu quero, nessa noite, desafiar você a exercer a tua fé. Nós estamos nesse propósito, nesse mês de setembro. Deus, eu quero ter fé para viver a vida abundante. Fé para prosperar, para ser um instrumento de bênção. Eu não quero colocar limites, eu não quero colocar senãos, eu quero crer e viver aquilo que o Senhor tem. E eu quero orar nessa hora por pessoas que sentem a necessidade disso, de entender como receber, como oferecer, de entender a generosidade de Deus, de entender que Deus é um Deus que não deve nada, que aquilo que a gente coloca na mão dele, ele faz crescer, ele faz multiplicar. Você crê nisso? Você quer isso para a tua vida? Então, queria convidar você a vir aqui no altar para colocar isso diante do Senhor nessa noite, nós ligarmos isso em oração. Se você tem esse desejo no seu coração, de que seja gerado fé para receber e para oferecer, eu quero, aumenta a minha fé. Ainda que você já tenha, né? Eu quero ver aumentar. Eu quero ver isso crescer na minha vida. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui para a gente orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Venha com fé, venha com fé, venha com a certeza. Venha com a certeza de que Deus é poderoso. De que Deus é galardoador, a Bíblia diz, daqueles que buscam a Ele. Se você tem esse desejo, é um desejo nobre, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver isso na minha casa, na minha família. Aleluia. Vá se aproximando, se o Espírito Santo está movendo você a vir ao altar. Nós vamos orar nessa hora. Senhor, no nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus da prosperidade, Deus que nos dá fé, tanto para entregar quanto para receber. Deus que manifesta o seu querer em nossas vidas. Senhor, eu oro nessa hora, Senhor, ó Deus, sobre teus filhos que estão no altar, declarando nessa noite, eu preciso, eu quero essa fé na minha vida, para dar, para receber, para oferecer, para, ó Deus, ser um instrumento de bênção. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, eu creio naquilo que a Tua palavra diz. Dê e dá-se-vos-á, dê e vocês receberão, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Senhor.
Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor tire tudo aquilo que impede nessa hora, tudo aquilo que impede, Senhor, ó Deus, uma vida próspera e abundante. Tira toda a resistência, toda a dureza. Senhor, manifesta a tua mão e o teu poder. Deus, eu creio, Senhor, que tu tens trazido a tua palavra para curar, para sarar, para transformar, para criar, Senhor, ó Deus, ambientes novos, ciclos novos na nossa vida. E nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, para que a tua palavra cumpra o propósito dela em nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Amém. Vocês recebem? Vocês recebem? Isso, pode aplaudir ao nome do Senhor. Recebem, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, amados. Eu creio. Eu creio. Amém. Pode sentar. Eu creio. O Senhor é poderoso. A fé, né? Ela move muita coisa na nossa vida e a gente precisa dar o start. Dar o primeiro passo. Eu creio nisso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém?